Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus fizeram um plano para apanhar Jesus em alguma palavra. Então, mandaram seus discípulos, junto com alguns do partido de Herodes, para dizerem a Jesus: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que de fato ensinas o caminho de Deus. Não te deixas influenciar pela opinião dos outros, pois não julgas um homem pelas aparências. Dize-lhe, pois, o que pensas. É lícito ou não pagar imposto a César? Jesus percebeu a maldade deles e disse: Hipócritas, por que me preparais uma armadilha? Mostrai-me a moeda do imposto. Levaram-lhe então a moeda, e Jesus disse: De quem é a figura e a inscrição desta moeda? Eles responderam: De César. Jesus então lhes disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pela palavra do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Queridos irmãos, queridas irmãs, estamos celebrando o 29º domingo do tempo comum. Dentro de mais algumas semanas, nós vamos encerrar o ano litúrgico e vamos dar início a um novo ciclo, a um novo ano litúrgico. O ano litúrgico, ele inicia com o tempo do Advento e termina com a celebração de nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo, que devemos realizar dentro de umas 4 ou 5 semanas. Então já estamos aí, né, já no final desse ciclo A do tempo litúrgico. Pois bem, a liturgia de hoje nos mostra que a humanidade, a história da humanidade está nas mãos de Deus. Deus é o Senhor da história. Por isso, nós não estamos submissos de modo absoluto a nada, nem a ninguém neste mundo, a não ser ao Senhor. Nada e nem ninguém deste mundo pode pretender ser o Senhor da nossa vida,
o Senhor da nossa história? Somente Deus é Senhor sobre nós. Não são os bens materiais, não são as pessoas, nem os partidos políticos, não são os bens deste mundo, o Senhor da nossa vida. Não. Deus é o Senhor. O próprio Senhor nos diz isso na primeira leitura do profeta Isaías que nós ouvimos. Eu sou o Senhor, não existe outro. Fora de mim não há Deus. Fora de mim outro não existe. Eu sou o Senhor e não há outro. Ainda na primeira leitura do profeta Isaías, vimos como Deus é realmente o Senhor de tudo. Deus se utiliza até mesmo da ação de um rei pagão para executar o seu plano de libertação. Ciro é um rei persa e Deus faz com que Ciro, esse pagão, vença o Império Babilônico, que era o império opressor a quem Israel estava submisso desde que foi exilado. Então Deus faz com que Ciro vença o império babilônico. E com isso Deus mostra a sua soberania, Deus mostra o seu senhorio, porque Deus é capaz, irmãos, de fazer até mesmo que as ações de pessoas que não têm fé colaborem com o seu projeto. Deus se utiliza até mesmo de quem não tem fé para realizar o seu plano, mesmo que essas pessoas nem tenham consciência disso. Mas Deus se utiliza até mesmo dos pagãos para manifestar o seu poder. Isso porque Ele é o Senhor da história. Ele é o Senhor do mundo. Ele é o Senhor de tudo e nenhum outro. No Evangelho de hoje, Jesus se nega à submissão sacrílega ao Império Romano. Jesus, vejam só, não nega a necessidade de se pagar impostos que são devidos ao Estado, mas ele se nega a reconhecer o imperador como senhor do seu povo, como senhor do seu país. O imposto, irmãos, que era pago ao imperador de Roma, não era como nós entendemos os impostos hoje. Qual que é o objetivo dos impostos que nós pagamos? É dar condições ao Estado para gerir da melhor maneira possível o bem comum. É para se transformar em serviços e benefícios para a população. É verdade. Nem sempre isso acontece. Nós sabemos que muitos dos impostos que nós pagamos servem para o enriquecimento de uma minoria exploradora que nos governa e que não voltam em benefício ao povo como deveria voltar, infelizmente. Mas teoricamente é para isso. Na teoria, os impostos que nós entendemos hoje é para isso. É para que o Estado tenha condições de gerir bem a saúde, a educação. Mas no tempo de Jesus não tinha esse sentido. Os impostos pagos ao imperador. De forma alguma. Muito pelo contrário. Pagar imposto ao império no tempo de Jesus significava ser submisso ao senhorio do imperador. Quer dizer,
O imposto pago era o preço que uma pessoa pagava pela sua liberdade. Em outras palavras, pagar o imposto ao imperador significava dizer: olha, o Senhor é o Senhor da minha história, da minha vida, eu sou o seu escravo, o Senhor tem o domínio sobre mim, o imperador tem o domínio sobre mim. Significa um passe para poder ter uma religião, ser mais ou menos livre na sua religião, mas significava submeter-se completamente ao poder de um império pagão, opressor, explorador. Israel sofre muito com essa situação. O povo de Israel sofre muito. Por quê? Porque na consciência do povo de Israel, ele foi criado para ser um povo livre. Desde que esse povo foi tirado do poder opressor do faraó, em 1250 a.C., e foi introduzido na terra prometida, esse povo tem a consciência de que Deus o libertou daquela escravidão para nunca mais serem escravos. Então imagine esse povo sendo submetido a pagar altos impostos a um império pagão depois de tanto tempo. Aquela experiência dolorosa da escravidão do Egito foi substituída pela experiência bonita e libertadora da saída do Egito para a terra prometida. E agora tem um império pagão querendo nos dominar, tirando a nossa liberdade, nos fazendo pagar para ser um pouquinho livre. Por isso os judeus odiavam os seus próprios compatriotas que trabalhavam para o governo. Os judeus odiavam os cobradores de impostos, os publicanos. Eram chamados de pecadores, porque de algum modo contribuíam com o governo para tornar o povo cada vez mais escravo. Israel não aceitava essa condição de escravidão ou de ter a sua liberdade diminuída. Para um judeu do tempo de Jesus, pagar o imposto não era compatível com a fé que eles tinham. Significava submeter-se a algo que não era da vontade de Deus. Significava comprometer a sua própria liberdade. Por isso muitos se negavam a pagar o imposto e eram punidos por isso. Outros se sujeitavam a pagar o imposto para não ver suas filhas e esposas escravizadas, vendidas para outras pessoas. E o povo vivia debaixo dessa tensão com relação aos impostos. Por isso Jesus é questionado, dentro daquela armadilha que querem pegá-lo. Perguntam, é lícito ou não pagar o imposto? Jesus está realmente diante de um dilema. Se Jesus diz, sim, nós devemos pagar os impostos, o que eles vão dizer? Ah, ele é um inimigo do povo, vejam, porque o povo não aceita perder a sua liberdade, se submeter a um rei estrangeiro. E mesmo aqueles que pagam o imposto, fazem isso forçados. Se Jesus diz, deve pagar o imposto, então ele é inimigo do povo. Por outro lado, se Jesus diz, vocês não devem pagar o imposto, os mesmos que estão ali querendo pegar Jesus na armadilha vão dizer, ele é inimigo do imperador, vamos denunciá-lo, ele está impedido de pagar os impostos.
porque na verdade aqueles que estão ali querem apenas que Jesus seja punido, que Jesus desapareça. Então qualquer resposta que Jesus der a favor ou contra o pagamento dos impostos, eles vão utilizar para prejudicá-lo. Mas Jesus não responde diretamente nenhuma nem outra palavra. Jesus pede àqueles fariseus uma moeda. A moeda, irmãos, é o símbolo da submissão. Na moeda está a imagem e uma inscrição. É o símbolo da submissão. Se Jesus pediu uma moeda, é porque ele se nega a carregar uma moeda. Ele não tem. Ele se nega a carregar uma moeda que tem a imagem e a inscrição do imperador romano. A imagem e a inscrição é de Tibério César, o imperador da época, que se autodenominava Pontifex Maximus. Quer dizer, aquela ponte mais importante que liga a terra à divindade. Em outras palavras, Tibério César se autodenominava um Deus. Queria ser adorado como um Deus. Exigia a ele um culto como a uma divindade. Submetia os povos ao seu poder. Jesus se nega a carregar uma moeda, porque para ele é uma forma de idolatria. Ser submisso àquele tipo de situação significava estar à disposição do imperador também, para fazer do imperador senhor. Pois bem, Jesus se nega a reconhecer o pretensioso senhorio de um estrangeiro que ousava se chamar a si mesmo de Deus. Na verdade, irmãos, a pergunta que aqueles fariseus fizeram a Jesus pode ser traduzida na seguinte: é lícito ou não usar essa moeda? Podemos ou não nos utilizar dessa moeda, ter essa moeda? E o que Jesus responde? Restituir a César o que é de César, restituir a Deus o que é de Deus. Em outras palavras, ao imperador, dê o que é dele, que ele faça bom proveito dessa moeda lá em Roma. Ela não serve para nós aqui. Tem o rosto do imperador, tem a imagem dele gravada, a sua inscrição pertence a ele. Então que tenha a ele que se vire com ela. Mas a Deus seja restituído o que é de Deus. E o que é de Deus, irmãos? É uma imagem gravada numa moeda? Não. É a imagem de Deus, que é o ser humano livre. Devolvam a Deus o que é dele. Em outras palavras, não dependam de ter uma moeda ou de pagar uma moeda para se sentirem livres. Deus os criou livres. Deus os libertou daquela escravidão do passado para nunca mais serem escravos. A dignidade de liberdade que Deus nos dá, irmãos, ninguém pode tirar, a menos que nós deixemos. Mesmo que estejamos atrás das grades, quem sabe até acusados por um mal que não cometemos, não significa que somos escravos, se somos submissos apenas a Deus. Por outro lado, alguém pode pensar que goza de uma liberdade nesse mundo, mas se não se submete a Deus e unicamente a Ele, vive nesse mundo como um escravo. Porque a imagem do homem livre, que é a imagem de Deus, não transparece na pessoa. Irmãos, nós pertencemos a Deus.
Antes de pertencermos a qualquer instituição dessa terra, nós pertencemos a Deus. Pertencemos a Deus antes de pertencermos às pessoas, às situações desse mundo. Pertencemos a Deus antes de pertencer a um partido político ou uma torcida esportiva. Pertencemos a Deus, que é o único e verdadeiro Senhor da história. E é a Ele que nós devemos agradar, é a Ele que nós devemos obedecer e ouvir. É a sua palavra que nós devemos escutar, antes do que qualquer outra palavra. Mesmo que a palavra de Deus contrarie nossas ideologias, nossos partidos políticos e até ideias religiosas. Mesmo que a palavra de Deus contrarie tudo isso, é com ela que nós devemos ficar. Não somos submissos às coisas dessa terra. Não devemos ser escravos de uma ideia, ou de uma ideologia, ou de um partido. Nós estamos num tempo agora de política. Daqui mais alguns dias teremos as eleições. Como cristão, aquele que se engaja na vida partidária deveria pensar que mais importante do que obedecer ao seu próprio partido, quando tivesse de votar alguma lei, algum projeto, deveria tomar consciência de se submeter a Deus e à sua palavra, de obedecer aos mandamentos, mais do que a ideologia do seu partido. Os partidos, eu costumo dizer que são um mal necessário. É preciso que eles existam, com suas ideologias. Mas cada ser humano, cada cristão, sobretudo, é livre para se submeter exclusivamente a Deus. E preferir, por causa de Deus, muitas vezes, votar com a sua consciência e não com a ideologia do seu partido. São poucos os que têm essa coragem. São poucos que são honestos com a sua própria fé e têm a coragem de, muitas vezes, contrariar o seu próprio partido para poder agradar a Deus e servir melhor o povo de Deus. Somos chamados a restituir a Deus o que é de Deus, devolver a Deus a nós mesmos, devolver a Deus a nossa vida, o nosso destino, e deixar que os Césares desse mundo, cheios de soberba, sejam as instituições, grupos, partidos, deixar que eles gritem no vazio da sua arrogância, por pretender tomar o lugar de Deus no mundo, e sobretudo na vida das pessoas. Que Jesus nos ilumine, para que não nos deixemos seduzir por coisa alguma que nos escravize, e que Nossa Senhora reze por nós. Amém.